Boa tarde! Olá, olá! Bem-vindos à live de hoje do Papo Glaucoma. Boa tarde, pessoal! Bem-vinda Virgínia, Arlane, Rosane. Oi, Isabel, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live dessa sexta-feira do Papo Glaucoma. Como sempre, para não perder o costume, vou começar me apresentando para quem não me conhece. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e estou aqui com vocês no Papo Glaucoma no Instagram e no YouTube para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Nessa live de hoje, a gente vai conversar sobre um dos temas que eu mais recebo dúvida, que é o uso de corticoide por pessoas que têm glaucoma. Gente, não é exagero, eu acho que não tem um único dia da minha vida que alguém não me mande uma pergunta sobre corticoide. Então, esse é um tema que é sempre muito importante de a gente conversar sobre ele. Então, nessa live, eu vou conversar com vocês sobre o que vocês devem fazer quando vocês precisam usar um medicamento que contenha corticoide na sua composição. E invariavelmente em algum momento da vida alguém vai precisar usar, porque o corticoide é uma medicação muito utilizada na medicina para vários problemas diferentes. Todo tipo de inflamação melhora com corticoide, desde uma inflamação mais simples, como uma dor de garganta, por exemplo, até uma inflamação mais grave, como uma doença reumatológica. Todos esses quadros inflamatórios são muito comuns de a gente fazer o uso de corticoide para tratar. Nos quadros respiratórios também, quem tem asma, quem tem outro tipo de doença pulmonar, a gente usa muito corticoide também. Também são muito utilizados para tratamento de doenças de pele. Então, os corticoides são medicações muito frequentes. Em algum momento da sua vida é bem provável que você precise usar um corticoide. Qual que é o problema do corticoide? São medicações que, da mesma forma que tem muitos usos, eles também têm muitos efeitos colaterais, e isso é um problema. Principalmente quando a gente usa por muito tempo esse corticoide, esses efeitos colaterais são muito significativos. No olho, a gente tem dois efeitos colaterais importantes do corticoide, que são o aumento da pressão ocular e também a formação de catarata. A catarata, ela no geral preocupa menos. Por quê? Catarata todo mundo vai ter um dia, é o processo natural de envelhecimento do olho. O que o corticoide faz é acelerar esse processo de formação da catarata. E o que é mais preocupante é o efeito do corticoide de aumento da pressão intraocular, que tanto pode piorar o glaucoma de uma pessoa que já tem, quanto mesmo uma pessoa que não tem glaucoma, se ela usa corticoide, ela pode desenvolver glaucoma como uma consequência. Voltei? Voltei. Acho que eu voltei agora. Pessoal, quem perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar no YouTube, tá? Então, como eu estava falando com vocês, os corticoides são medicações de uso muito frequente e que aumentam a pressão intraocular. Então, todo mundo que tem glaucoma, ou até mesmo pessoas que não têm glaucoma, mas que têm um histórico familiar de ter glaucoma, a gente deve evitar ao máximo possível o uso de corticoide. Tá? Em que situações a gente acaba abrindo um pouquinho mão disso e a gente acaba muitas vezes usando um corticoide? Tem situações em que não tem jeito, a pessoa precisa usar um corticoide. Por exemplo, um clássico é o glaucoma uveítico. O glaucoma uveítico é uma forma de glaucoma que é decorrente de inflamação do olho. Então, como eu falei para vocês que o corticoide trata inflamações, se é um glaucoma inflamatório, a gente vai precisar usar corticoide nesse tratamento, tá? Outra situação em que a gente usa bastante o corticoide é no caso
das pessoas que têm olho muito seco, muita blefarite, essas inflamações da superfície do olho, a gente muitas vezes usa também o corticoide para tratar. E uma situação em que a gente usa obrigatoriamente o corticoide, mesmo em quem tem glaucoma, é nos pós-operatórios das cirurgias oculares. Então, operou uma catarata, fez uma aplicação de laser, fez uma cirurgia de glaucoma, a gente usa sim corticoide nessas situações. Então, usar corticoide não é proibido para quem tem glaucoma. O que acontece é que precisa ser um uso com orientação médica, com acompanhamento para ver se a sua pressão ocular vai subir, tá? Então, isso é um ponto importante da gente destacar. O corticoide, ele não é proibido. O que ele precisa é ser usado o mínimo possível e de maneira correta com orientação médica, tá? Isso é uma diferenciação importante de a gente fazer. Quando a gente diz que uma medicação é contraindicada, existem dois tipos diferentes de contraindicação. Tem uma contraindicação que a gente chama de contraindicação absoluta. Isso quer dizer que a gente não pode de jeito nenhum. Por exemplo, glaucoma de ângulo fechado e uso de medicação antidepressiva. Isso é uma contraindicação absoluta. Quem tem glaucoma de ângulo fechado não pode de jeito nenhum usar medicamento antidepressivo. Agora, o corticoide, ele cai no outro tipo de contraindicação, que a gente chama de contraindicação relativa. O que isso quer dizer? É melhor não usar. Mas se for muito necessário, a gente pode abrir uma exceção, desde que aquilo esteja sendo monitorado pela sua oftalmologista. Então, o corticoide cai nessa situação. A gente deve evitar. Mas se você fez uma cirurgia, é importante usar o corticoide e a sua oftalmologista vai acompanhar o seu pós-operatório. Se você está numa crise de asma, você vai ter que usar o corticoide nesse tratamento. E aí o importante é entrar em contato com a sua oftalmologista para que ela acompanhe a sua pressão de perto nesse período em que você estiver usando o corticoide. Tá? Então, pode usar corticoide desde que com orientação médica. O que não pode de jeito nenhum é vocês sentirem sintoma de gripe, chegar na farmácia e pegar um corticoide com o balconista. Isso é que não pode de jeito nenhum, tá? Então, em casos necessários, a gente usa desde que com acompanhamento. Agora eu vou começar a responder as dúvidas de vocês. Quem perdeu o começo da live, pessoal, a live não fica gravada aqui no Instagram, mas amanhã, às 10 horas da manhã, já está no YouTube para vocês assistirem. Eu separei duas perguntinhas aqui para responder para vocês, que me mandaram mais cedo a Ateliê Nanda. Ela me conta aqui que a médica passou um corticoide por conta de uma tosse que já vinha há mais de um mês, então um quadro respiratório, que é o que eu falei para vocês, que é uma das indicações do uso do corticoide. Como ela falou que tinha glaucoma, a médica passou metade da dose que ela passaria normalmente durante 5 dias. E aí a Nanda pergunta se pode mesmo na baixa dosagem. Eu quis trazer essa pergunta para todo mundo aqui porque ela traz alguns pontos muito importantes para a gente conversar. Primeiro, dose do corticoide e segundo, tempo de uso do corticoide. O efeito do corticoide na pressão ocular, ele é cumulativo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais corticoide a pessoa toma, maior vai sendo o efeito dele na pressão ocular. Então, se a gente usa doses mais baixas e por pouco tempo, a probabilidade de aquilo afetar a pressão ocular é baixa. Se a gente usa doses altas, ou então se a gente usa por um tempo prolongado, principalmente a partir de 10 dias, 2 semanas,
o risco de acontecer um aumento da pressão intraocular é muito mais significativo. Então, sempre que for necessário uma pessoa com glaucoma usar corticoide, a gente deve usar a menor dose possível e pelo menor tempo possível. Isso é muito importante para prevenir o aumento da pressão intraocular. Beleza? Eu separei mais uma pergunta aqui. Na verdade, duas pessoas me perguntaram sobre essa questão, que foi a Mari Socorro e teve mais alguém que eu não estou encontrando aqui. A Lindinalva Santiago também perguntou sobre o mesmo tema, que é o pós-operatório da trabeculectomia, e isso é uma dúvida muito comum de vocês. Quem já fez uma cirurgia de trabeculectomia deve ter reparado que no pós-operatório a gente usa muito corticoide, tá? Eu uso, em média, para os meus pacientes que fazem a cirurgia clássica do glaucoma, que é a TREC, eu uso geralmente 3 meses de corticoide. E no começo, nas primeiras semanas, esse corticoide eu uso de 2 em 2 horas, então é uma dose alta, tá? E aí vocês ficam desesperados porque vocês olham a bula, tá escrito contraindicado para glaucoma, você acabou de fazer uma cirurgia de glaucoma e tá usando um monte de corticoide, tá? Vamos lá. Trabeculectomia é a cirurgia mais realizada para glaucoma no mundo. Quando a gente faz a cirurgia de TREC, o que a gente faz é criar no olho um canalzinho de circulação de líquido. Então, conforme o líquido escorre por esse canal da cirurgia, a pressão ocular baixa. Acontece que a tendência do nosso organismo é querer cicatrizar esse canalzinho da mesma forma como quer cicatrizar qualquer outro cortezinho que a gente tem. Esse cortezinho no olho feito para circular esse líquido, o corpo vai querer fechar esse canal, tá? Então, se o canal fecha, a cirurgia deixa de funcionar e a pressão ocular volta a subir. Então, quando a gente faz a trabeculectomia, a TREC, a gente não quer que ela cicatrize. E é aí que entra o corticoide. O corticoide, ele impede a cicatrização desse canalzinho da TREC. E é por isso que a gente usa muito corticoide durante muito tempo no pós-operatório da TREC, tá? Samanta, então, a pressão vai subir, tô com medo. Não. Depois da TREC, quando a gente tem uma TREC funcionante, esse canalzinho, ele vai drenar o líquido e ele não vai deixar o corticoide aumentar a tua pressão ocular. Então, as pessoas que já fizeram a cirurgia de trabeculectomia e que têm essa cirurgia funcionante, eles têm uma proteção contra o efeito do corticoide no aumento da pressão intraocular. Então, a gente pode, no pós-operatório da TREC, usar muito corticoide, que não só não vai fazer mal, como ainda vai ajudar a cirurgia a funcionar melhor. A Isabel tá contando aqui que ela fez a TREC nos 2 olhos já, né? Primeiro no direito, depois no esquerdo, e que tá usando os colírios do corticoide, mas com acompanhamento da oftalmo. Isso aí, Isabel, excelente recuperação para você. A gente faz um acompanhamento muito próximo no pós-operatório da TREC, geralmente um acompanhamento de ver toda semana o paciente, e é perfeitamente seguro usar esse corticoide, tá? Aí a Lindinalva falou aqui que realmente que a pressão tá boa, tá 10, isso aí. O corticoide é que faz a cirurgia funcionar. Então, numa situação dessas de pós-operatório, ele é essencial para a tua cirurgia dar certo, tá? Vamos lá para mais dúvidas. Quem quiser ir mandando pergunta, gente, pode mandar nesse balãozinho com a interrogação aqui, ou então aqui embaixo na janelinha do chat para eu responder as dúvidas de vocês.
A Anísia Neila perguntou aqui, nos casos em que é necessário usar injeção no olho para tratar outros problemas oculares, se tem risco de subir a pressão. Bom, as injeções no olho, elas são usadas principalmente para tratamento das doenças da retina. Então, retinopatia diabética, degeneração macular. Oi, Lúcia, beijo, tô te vendo aí. Então, tratamentos da retina, retinopatia diabética, degeneração macular, a gente muitas vezes indica injeção para tratamento da retina. Existem vários tipos diferentes de medicações que podem ser usadas nessas injeções, inclusive o corticoide, tá? Em termos de injeção, tem dois principais que são com corticoide, que são a triamcinolona e o Ozurdex. Então, esses são corticoides que a gente faz em injeção no olho para tratamento de algumas doenças da retina, principalmente. Essas injeções podem sim levar a um aumento significativo da pressão ocular. Então, tem que ir acompanhando a pressão. Então, não adianta ficar só focado no problema da retina, tem que ficar de olho na pressão também. Muitas vezes o que a gente faz é, no período que a medicação está fazendo efeito, a gente aumenta os colírios do glaucoma para compensar esse efeito da injeção. As outras injeções que podem ser usadas, por exemplo, Avastin, Lucentis, Eylea, essas são medicações que também são usadas em injeção para tratamento da retina, mas que não contêm corticoide. Então, o risco de ter um pico de pressão ocular com essas medicações é muito menor, mas também pode aumentar a pressão por ser uma injeção em si, não por ter corticoide, tá? Então, algumas injeções têm corticoide, outras não. As que têm, o risco de aumento da pressão ocular é maior, tá? A Maria do Carmo perguntou se a anestesia dentária aumenta a pressão. Não, mas eu vou aproveitar que ela falou de anestesia para falar de anestesias e outros procedimentos cirúrgicos em geral. O procedimento anestésico por si só, ele não aumenta a pressão ocular, mas é muito comum quando você vai fazer uma cirurgia, seja uma cirurgia do olho, seja uma cirurgia de qualquer outra parte do corpo, é muito comum no período pós-operatório a gente usar corticoide. Então, se você está programando de fazer uma cirurgia, qualquer que seja, é interessante avisar ao teu médico que tem glaucoma e procurar saber direitinho qual é a rotina do que se faz normalmente de medicação, e aí já avisa que o corticoide, se for necessário, é para usar o mínimo possível para não interferir na tua pressão ocular. A Gleice Costa está contando aqui que ela fez um procedimento de fotocoagulação, que também é um tratamento para retina, e ela pergunta se é necessário corticoide. Gleice, normalmente na fotocoagulação a gente não costuma usar corticoide, não. Ou se usa, é pouco, tá? A fotocoagulação é um procedimento a laser feito no consultório mesmo, e agora muitas vezes a fotocoagulação ela é feita em conjunto com essas injeções que eu estava falando antes e que aí sim podem levar corticoide na composição, tá? Próxima dúvida. A Tamires está contando aqui que ela tem um filho com glaucoma que é muito alérgico, que tem faringite e laringite recorrente, e ela pergunta como não usar corticoide. Excelente pergunta, Tamires. Bom, você não me contou aqui quantos anos teu filho tem, mas uma coisa importante de a gente falar é que as crianças, elas têm uma sensibilidade ao corticoide ainda maior do que o adulto. Então, esse efeito de usar o corticoide e a pressão do olho subir é muito mais significativo na criança do que no adulto. Tá? Agora, corticoide não é o único tratamento para alergia. Existem vários tipos diferentes de tratamento
com medicações antialérgicas mesmo, com vacina que pode ser feita, com controle ambiental para reduzir a exposição ao que está causando a alergia dele. Então, o corticoide, ele é só um dos pontos de todo o tratamento da alergia. Não pode o tratamento da alergia como um todo ser 100% dependente do corticoide. Não é nem só pelo olho, é por conta de todos os efeitos colaterais que a medicação traz. Então, tem que aliar esses outros tratamentos de vacina, antialérgico, de repente uma medicação mais imunomoduladora, para evitar que o uso de corticoide seja contínuo e que se use o mínimo possível de corticoide, tá? Isso vale tanto para os quadros alérgicos quanto para as pessoas que têm doenças reumatológicas, doenças de pele, que são doenças crônicas e que não dá para a pessoa basear todo o tratamento somente no uso do corticoide, tá? A gente precisa usar outras medicações que mantenham aquele quadro controlado o máximo possível para que o corticoide só entre nos quadros mais agudos da doença ou de preferência que nem entre, se for possível, tá? A Maria das Graças perguntou como saber se um glaucoma é cortisônico. O glaucoma cortisônico, ele se manifesta igualzinho a um glaucoma primário de ângulo aberto, que é a forma mais comum de glaucoma. Então, a manifestação dos dois é exatamente igual. A gente diferencia pelo histórico mesmo de a gente pesquisar e aí descobrir que o paciente estava usando um corticoide. Mas tanto a apresentação, a evolução é totalmente igual. Os tratamentos também do glaucoma cortisônico e do glaucoma primário de ângulo aberto, eles são os mesmos. A Tainá tá contando aqui que ela fez 2 cirurgias de transplante de córnea com um intervalo de menos de 1 ano, porque teve uma rejeição, e ela usou o colírio Ster, que é um corticoide, por mais ou menos 1 ano e 20 dias. E aí, depois disso, ela fez a cirurgia de trabeculectomia, mas ela tem medo de a pressão ocular aumentar. Tainá, a cirurgia de transplante de córnea, ela é uma das cirurgias em que a gente usa também doses muito altas de corticoide como maneira de evitar a rejeição contra aquele transplante de córnea. E todo mundo que faz um transplante de córnea tem risco de desenvolver glaucoma. A estatística é em torno de 30%. Então, de cada 100 pessoas que fazem um transplante de córnea, 30 vão desenvolver glaucoma. É muita gente, tá? E isso acontece mesmo correndo tudo bem na cirurgia. Pode ser pelo transplante de córnea em si, como pode ser também pelo uso de corticoide que é feito no pós-operatório. Então, o transplante de córnea por si só pode causar glaucoma e a quantidade de corticoide que se usa no pós-operatório também pode causar glaucoma. A TREC, ela é a melhor maneira de proteger do pico de pressão que o corticoide causa. Outras cirurgias que se faz para glaucoma, como por exemplo a stent, as cirurgias minimamente invasivas como um todo, elas não protegem desse efeito do corticoide. Então, sempre que a gente busca proteção especificamente do corticoide, as cirurgias mais indicadas são essas que fazem canal de drenagem. Então, ou a TREC ou então o implante de tubo. Então, por isso que no teu caso foi indicada a TREC, e aí você ganha, desde que essa TREC esteja funcionando, você ganha uma proteção contra o pico da pressão intraocular causado pelo corticoide. Nosso tempo tá chegando no final, eu vou encontrar mais uma perguntinha aqui para responder, deixa eu ver aqui. A
A Gorete, ela pergunta se pode usar loratadina. A loratadina, ela é um antialérgico que não contém corticoide, tá? Então a loratadina, ela é uma boa opção para quem quer fugir do corticoide, porque ela não causa aumento direto da pressão intraocular. Mas vale lembrar que para quem tem glaucoma de ângulo fechado, glaucoma agudo, a forma de glaucoma que dá crises, os antialérgicos, mesmo que não contenham corticoide, eles também são contraindicados nessa situação. Mas o antialérgico comum, sem corticoide, como loratadina, por exemplo. A loratadina é o mais usado porque é o que não dá sono, mas tem muitos outros também, como o Histamin, o Fenergan, todos esses são antialérgicos sem corticoide. Eles só são contraindicados para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Para as outras formas de glaucoma não tem problema usar e eles não aumentam a pressão ocular nesses casos. Pessoal, eu tô vendo que tá chegando aqui algumas dúvidas sobre outros assuntos. Quem tem dúvida sobre outro tema que não corticoide, amanhã tem caixinha de pergunta. E vocês estão ouvindo a minha cachorra latindo? Tinha tempo que ela não tocava o anúncio de final da live, mas para quem não é da live das antigas, geralmente é a hora que a minha cachorra começa a latir, é a hora que acaba a live. Mas ela tá adiantada, porque a gente tem 3 minutos ainda. Ela começou a latir antes da hora. Deixa eu caçar aqui. Como a gente tem 3 minutos, dá tempo de eu responder mais uma perguntinha. Eu vou responder a pergunta do Antônio. O Antônio perguntou sobre pomadas utilizadas para tratamento de micose. Eu vou falar de pomadas como um todo, tá? Pessoal, cremezinho dermatológico, pomada, muitas vezes tem corticoide naquela composição. É muito, mas muito frequente, porque problema de pele se usa muito corticoide, tá? Às vezes até é uma pomada de antibiótico, uma pomada contra fungo, como a que se usa para micose, por exemplo, mas é muito frequente junto ali ter também um corticoide. Então, às vezes, tem um remédio para fungo e um corticoide juntos na mesma pomada, tá? A pomada, ela é muito preocupante, principalmente se a gente usar na área do rosto, tá? Porque acaba tendo uma absorção bem significativa para o olho. É claro que se você usa uma pomada na pálpebra, a chance de aumentar a pressão é muito maior do que se você usa a pomada no pé, tá? Mas as pomadas usadas na região do rosto, elas podem levar a aumento significativo da pressão intraocular, tá? O corticoide, ele pode ser usado das mais diversas maneiras. A gente pode fazer comprimido, colírio, pomada, sprayzinho de nariz, injeção na veia, injeção muscular. De todas essas vias se usa corticoide. Quais são as mais preocupantes em termos do glaucoma? O colírio, então quando você pinga diretamente o corticoide no olho sem uma indicação e sem um acompanhamento correto. A pomada no rosto, ela é bem preocupante, tá? E também o comprimido. Todas as formas de corticoide, qualquer que seja a aplicação, pode aumentar a pressão. Mas os mais preocupantes são: primeiro colírio, segundo pomada no rosto, terceiro comprimido, tá? O ideal é evitar principalmente essas. O pessoal me manda muita mensagem perguntando dos sprayzinhos de rinite e das bombinhas de asma. Esses são os menos associados a aumento da pressão ocular. As doses nesses sprayzinhos são muito baixas, tá? Então, os sprays de rinite, as bombinhas de asma, de enfisema pulmonar, são os corticoides que menos aumentam a pressão ocular. Mas é sempre importante, qualquer que seja o corticoide que você usa, comunicar a sua oftalmologista. Se tiver na dúvida, dá uma olhadinha na bula, porque se tiver alguma coisa de corticoide, vai estar escrito lá para vocês saberem,
tá? A Carol tá perguntando no pós-operatório da Trek. Carol, eu já falei sobre isso já, você deve ter perdido uma parte da live. Então, entra amanhã, aliás, todo mundo que perdeu o começo, amanhã no YouTube, às 10 horas da manhã, a live vai estar lá para vocês assistirem, beleza? Amanhã tem caixinha de perguntas para quem eu não respondi. Podem mandar suas dúvidas na caixinha de perguntas para eu responder vocês. E até semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever no YouTube também para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e enxergando pela vida toda. Ótimo final de semana para todo mundo. Beijo!